Nós falamos na primeira aula a respeito, introduzimos a carta e falamos a respeito do autor, e hoje a gente vai falar os propósitos, o porquê que João, e esse João aqui é o apóstolo João, né? Por que João escreveu essa carta? Vamos falar a respeito dos propósitos da carta, mas talvez a gente possa perguntar assim, João escreveu essa carta pouco menos de 2000 anos, em torno de 2000 anos atrás. Por que é importante eu entender por que ele escreveu essa carta? Por que é importante nós sabermos o propósito que João tinha lá há 2000 anos atrás, quando ele escreveu essa carta? Por que se torna algo importante? Por que a gente está aqui essa noite, né? Eu escrevi aqui, entender o propósito pelo qual um texto foi escrito é uma das coisas mais importantes se temos a intenção de entendê-lo corretamente. Se tratando das Escrituras Sagradas, aumenta ainda mais a responsabilidade quanto à interpretação correta. Por quê? Pois trata-se de entender o que Deus falou. Tá? Então, assim, gente, uma vez que nós concordamos, e eu acredito que se nós estamos aqui, todos nós concordamos, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, eu preciso, quando eu leio a Bíblia, não lê-la como algo que eu posso interpretar de qualquer forma. Existe uma tendência, né, e a gente conversa com as pessoas e vê muito isso. Pastor, para mim esse texto quer dizer isso. Aí tu conversa com outro, para mim esse texto quer dizer aquilo. Não há uma unanimidade quanto à interpretação. Por quê? Porque a gente não vai a fundo. A gente logo quer encontrar um significado que faça sentido com a nossa vida. Só que, se coloquem no lugar de um autor, mesmo que vocês não sejam autores de livros, mas digamos que você escreveu um livro e você vai vender ou vai dar esse livro para alguém, o que tu deseja quando a pessoa lê, né? Eu acredito, eu já escrevi, quando eu entreguei para as pessoas lerem, o que eu queria? Que elas lessem e compreendessem o quê? Aquilo que eu quis falar. Como é chato quando tu fala uma coisa e as pessoas entendem outra, né? Mas por que com a palavra de Deus a gente acha que a gente pode ler e cada um entender alguma coisa? A gente acha que tem toda essa liberdade de interpretação. Isso é um engano, gente. A gente precisa o quê? Existe sim aquilo que o Espírito Santo revela de uma maneira pessoal para a nossa vida, mas sempre, todas as vezes, sem exceção, aquilo que Deus falar para nós de maneira pessoal tem a ver com o que o texto está falando. Deus não usa um texto que não tem nada a ver com aquilo que tu vai entender. Não, ele vai sempre usar um texto para falar contigo, sim, de uma maneira pessoal, de uma maneira individual, de uma maneira íntima, mas o texto nunca vai fugir daquilo que ele realmente significa. Porque senão seria o que a gente vê muito, né? Uma bagunça. Cada um interpreta uma coisa como se a Bíblia tivesse essa liberdade. A palavra de Deus, tá? Nenhuma obra o autor dá essa liberdade. Deus, muito menos. Uma vez eu ouvi um pastor falar algo que gerou um temor no meu coração, né? Ele disse assim, que quando ele prega, ele imagina Deus sentado na primeira cadeira. Imagina tu fazer uma síntese de um texto que o autor que criou o texto está na primeira cadeira te olhando. Então tu vai ter uma preocupação em quê? E não falar bobagem. Tu corre o risco até do cara levantar a mão. Não, isso aí que tu está falando não é o que eu disse. Então a gente tem essa preocupação e gosta sempre de compartilhar isso com vocês, né? E entrando no assunto, quais são os propósitos da carta? João escreveu o evangelho para os crentes, para os descrentes. E seu propósito era que os leitores crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham uma vida em seu nome. A primeira epístola, ou a primeira carta, por sua vez, ela foi escrita aos crentes, para dar-lhes segurança da salvação em Cristo. Olha o que diz ali no capítulo 5, no versículo 13, da carta de 1 João. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E aqui uma citação. Meyer Pierman diz corretamente que o Evangelho trata dos fundamentos da fé cristã e a epístola dos fundamentos da vida cristã. Por que há um paralelo ali entre, ele fala da função do Evangelho e da função da epístola? Por causa do autor. O mesmo apóstolo João que escreveu esta primeira epístola, essa primeira carta, ele é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. E ele faz
uma diferenciação, ele inicia fazendo uma diferenciação do tema principal do Evangelho, o que João quis fazer, quis falar no Evangelho, e o que João quis falar na carta. Ele diz ali que no Evangelho, João quis fundamentar a fé. Ele estava pregando para descrentes, ou seja, judeus e outras tantas seitas que haviam na época. Já na carta, que é o objeto do nosso estudo, João está falando para crentes, tá? Ele escreve essa carta para a igreja, para aqueles que creem em Jesus Cristo. E tu vai ver na carta que, diferente do Evangelho, onde ele está fundamentando a fé cristã, na epístola ele vai estar fundamentando a vida cristã. Ou seja, não é só mais te ensinar a fé, o que é Jesus, mas como você deve viver, como o cristão deve viver, tá? É disso que se trata a carta. O apóstolo João, ele teve um duplo propósito quando ele escreve essa carta. Duas coisas ele teve como objetivo quando escreveu essa carta para os crentes. Primeiro, expor os erros doutrinários dos falsos mestres. Estes falsos mestres estavam disseminando suas heresias perniciosas. João mesmo diz: isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. João escreveu para defender a fé e fortalecer as igrejas contra os falsos mestres e a sua herética doutrina. Estes falsos mestres haviam saído de dentro da própria igreja. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era nosso. Esse é o versículo 19 do capítulo 2 da carta. Aqui já dá para pincelar, aqui já dá para ter uma noção, em primeiro lugar, o primeiro motivo pelo qual João escreve essa carta. E em segundo lugar, o segundo propósito dele era confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. Vamos lá. Quem eram? Falando lá do primeiro motivo pelo qual, primeiro propósito pelo qual João escreveu essa carta. Quem eram os falsos mestres que estavam disseminando heresias perniciosas e falsas doutrinas no meio da igreja? Quem eram esses falsos mestres? Diz ali, nós lemos que esses falsos mestres não eram de fora, mas eram de dentro da igreja. Eles começaram um movimento contra vários fundamentos da igreja cristã na época. Quem eram esses? Uma seita chamada gnosticismo. Nessa fase da igreja, onde João, que foi um apóstolo de Jesus, isso aqui nós estamos falando do primeiro século da igreja, nessa fase da igreja, surge dentro da igreja uma seita chamada gnosticismo. Quem já ouviu falar sobre gnosticismo? Já ouviu falar essa palavra? Ah, eles são gnósticos. A gente já ouviu falar, né? Não é uma expressão estranha aos nossos ouvidos. A gente não compreende muito bem, em riqueza de detalhes, mas eu quero ler aqui um texto com vocês e tentar trazer um pouquinho de informação sobre quem eram os gnósticos. O gnosticismo era uma espécie de filosofia religiosa que tentavam fazer um concubinato entre a fé cristã e a filosofia grega. Os gnósticos, influenciados pelo dualismo grego, acreditavam que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Esse engano filosófico desembocou um grave erro doutrinário. Os gnósticos diziam que o corpo, sendo matéria, não podia ser bom. Por conseguinte, negavam a encarnação de Cristo. Essa posição resultou em duas diferentes atitudes em relação ao corpo: ascetismo ou libertinagem. William Barclay diz que a ideia de que o celibato é melhor do que o matrimônio e que o sexo equivale ao pecado é uma influência das crenças gnósticas. De igual forma, a imoralidade desbragada e a perversão moral que assolam a sociedade contemporânea também são produtos dessa perversa filosofia. Então, assim, só para a gente tentar traduzir assim, o que era basicamente o gnosticismo? Era uma tentativa de unir a fé cristã com a filosofia grega.
eles tentaram sincretizar. Você já viu falar sobre sincretismo religioso? O que é sincretismo? É uma união de credos diferentes, de diferentes religiões, de credos diferentes. Já ouviu falar assim, eu acredito um pouquinho de cada? Já ouviu essa expressão? Isso é um sincretismo religioso. Nessa época aqui, começou a crescer. Por que eles tentaram misturar a filosofia grega com a fé cristã? Porque predominantemente as pessoas que estavam aceitando Jesus, integrando, formando as igrejas, predominantemente eram cidadãos gregos, eram pessoas de cultura grega. Por isso a grande influência da filosofia grega na igreja nessa época. Então o que é o normal? Se a pessoa entra aqui e ela era da religião X, ou ela acreditava de uma forma X, ela vai sempre ver as coisas do ponto de vista daquilo que ela aprendeu desde criança. Então, com o passar dos anos, se a igreja ela tem uma firmeza doutrinária, a pessoa vai aprendendo a doutrina da fé corretamente, e não influenciada por essa miscelânea cultural que nós nascemos e somos educados. Então, o que João está fazendo? Ele está confrontando esses caras. Ele chega ao conhecimento de João, essa seita que está crescendo no meio da igreja, e ele escreve essa carta com esse propósito de combater essas heresias. Quais são essas heresias que eles estão falando? Eles estão falando, como a gente leu ali, que o corpo, a matéria, ela é originalmente má, e portanto no corpo não há nada de bom, porque o nosso corpo é matéria. Só que lá em Gênesis 1, Deus, quando faz o homem, o que ele diz? Ele diz assim, tudo que Deus cria, ele fala uma frase depois. É bom. E quando ele cria o homem, ele diz assim, é muito bom. Quando ele cria o homem não era um espírito só. O homem era o quê? Um corpo. Ele fez um boneco lá, soprou o fôlego de vida ali. Quando o homem levantou, ele olhou e disse o quê? É muito bom. Eu não sei se você já criou alguma coisa, né? Tu criar uma coisa e tu olhar assim e pensar, eu fiz esses dias umas prateleiras lá em casa, e eu fiquei olhando uma semana para aquelas prateleiras e dizendo assim, como ficou bom, como eu gostei disso que eu fiz, né? Dá aquela satisfação quando tu cria uma coisa e gosta. Em contrapartida, quando tu cria uma coisa e não gosta, cada vez que tu olha, podia ter feito diferente, né? Podia ter ajeitado ali, podia ter... Então, Deus olha para esse homem que é composto de quê? Corpo, matéria, alma e espírito, e ele diz o quê? É bom. Então, de cara, eles já estavam atacando a origem da criação. Aonde é que isso foi parar? Eles questionaram que Jesus tinha vindo encarnado, ou seja, tinha vindo em carne. Eles diziam que Jesus parecia um homem, mas que na verdade ele era apenas um espírito. Que as pessoas viam ele com a aparência de homem, mas ele não tinha carne, ele não tinha corpo, porque jamais Deus habitaria um corpo humano, um corpo de carne. Então eles foram indo, essa seita, essas heresias foram sendo pregadas aonde? Dentro da igreja. Esses caras começaram a pregar isso dentro da igreja e muitos começaram a acreditar, porque ninguém se levanta assim com uma ideia que tu acredita que é verdade falando de qualquer jeito, né? Eles tinham o seu poder de persuasão, a sua argumentação, eles convenceram a muitos que Jesus não tinha vindo em carne e que Jesus, na verdade, era um espírito. Eu não estou lendo aqui porque é muito texto, mas tem um versículo aí na carta de 1 João que diz assim, que todo aquele que vem de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne. E todo aquele que não é de Deus, ele não confessa que Jesus veio em carne. Então, o fato de Deus, como diz lá, né, Jesus ter se esvaziado de sua glória e ter, semelhante a um homem, né, ter habitado um corpo humano, ter se tornado um homem, não é algo porque Deus não tinha outra alternativa, né? Assim como os anjos vieram muitas vezes em espírito, anjos apareceram, Jesus poderia ter vindo como anjo também, mas não foi assim que Deus fez. Havia, sim, uma importância na encarnação de Jesus. Tanto que o corpo é bom que quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita em espírito, mas ele ressuscita
um corpo, alma e espírito. E ele sobe aos céus com o corpo glorificado, mas um corpo carnal, um corpo material. Tanto que quando ele já glorificado, ele chega para visitar os apóstolos, Tomé diz assim, eu só acredito se eu ver as feridas. E ele estende a mão, pede para Tomé tocar nas feridas. Ele levanta, abre a roupa e pede para Tomé tocar o ferimento da lança. Ele está em corpo ali. Então, o gnosticismo não apenas combatia a matéria, mas eles combateram a encarnação de Cristo. Então, o gnosticismo, eles são o pai, a mãe, o vô, a avó, eles são todos os ancestrais do esoterismo, eles são os ancestrais de muitas seitas que existem hoje, até os dias de hoje. É a fé do jeito que eu entendo. Isso aí é a fé através do olhar de quem? Do gnóstico. Agora me diz uma coisa, o mesmo problema que aconteceu com os gnósticos de tentar enxergar Deus através da sua cultura, do seu entendimento, da sua caixa, eu vou colocar Deus aqui dentro da minha cultura, do meu entendimento, da maneira como eu aprendi com meu pai, com a minha avó, acontece conosco. Ao invés de nós aprofundarmos o conhecimento de Deus naquilo que é a revelação de Deus, que é o quê? O que é a revelação de Deus para nós? A Escritura. A palavra de Deus vai revelar quem Ele é. Ele se revela através da Escritura. Nós vamos buscar entender Deus a partir do quê? A maioria das vezes. Da minha visão, da minha ideia. Para mim Deus é isso. O que a gente mais ouve, né? Para mim Deus, Ele é o sol. O outro vai dizer, para mim Deus, Ele é uma energia boa. Para mim, Deus, Ele é isso, Ele é aquilo. Então, parece que a gente olha assim, um pentagrama, a gente já fala, os caras eram do Quincas, né? Eram do Satanás. Mas o que eles estavam fazendo? Enxergando Deus através da cultura deles. O que a gente faz muitas vezes, irmãos? Vamos ser sinceros. A gente põe Deus na caixa da nossa cultura. A gente tem uma carga cultural desde quando a gente nasce, por exemplo, eu nasci numa família católica. O meu pai e minha mãe, apesar de não irem na igreja, eles me metiam uma pilha para ir na igreja. Tanto que eu, com 9, 10 anos, eu comecei a ir na igreja católica sozinho. Eu ia todo domingo na missa. Com 12 anos, eu fiz a primeira comunhão. Tinha que fazer a primeira comunhão. E depois eu fiz a crisma. Sabe o que é crisma? Eu fiz todo esse processo, né? Porque eu enxergava as coisas através da cultura que eu aprendi desde os 6, 7 anos de idade. Agora vocês não veem mais, os mais jovens, mas na minha época, a gente chegava, não vou dizer os mais velhos, mais experientes. E o que a gente fazia quando chegava na aula? O que a professora fazia? Tem uma coisa que não se faz hoje. Orava um Pai Nosso, orava uma Ave Maria. Na minha escola fazia, e não era uma escola cristã, era cultural. A gente tinha aula de ensino religioso, aprendia ali sobre religião. E nas aulas, as minhas professoras, até 4ª série, nós orávamos um Pai Nosso e uma Ave Maria no início da aula. Talvez fosse uma coisa só das minhas professoras, então, mas acontecia, era uma carga cultural muito forte, né? Que hoje em dia é proibido nas escolas fazer uma oração, né? É uma coisa bem complicada, assim. Não me fez mal nenhum as orações que eu fazia, né? Na verdade, me despertou para buscar Deus, né? Quando eu me encontrei com Jesus, eu me encontrei com uma coisa que eu estava buscando há muito tempo. Quando eu conheci o próprio Evangelho, também havia uma carga cultural grande que eu me envolvia antes, né? Quando a gente convida alguém para vir na igreja, o que a gente fala para as pessoas geralmente, né? Vamos lá na igreja. Aí tu diz o que para ele? Lá é legal, lá tem música, lá tem isso, lá tem aquilo. A gente apresenta a Deus através de todo um sistema de como que a gente louva a Deus, de como que a gente vive com Deus, né? Toda a maneira como a gente cultua Deus é de uma forma totalmente diferente. Se nós somos lá na Inglaterra hoje num culto, é diferente daqui. Só cultura, né? Mas toda a nossa cultura, porém, existindo, ela precisa estar sujeita ao quê? Ao crivo da palavra. Então, quando a gente começa a ver a nossa cultura estando como que Deus é, a gente precisa fazer o quê? Voltar para as Escrituras. Chegou num momento, há 500 e poucos anos atrás, eles viram que a igreja cristã estava se distanciando muito do que era a Bíblia. Eles fizeram o que chama até hoje uma reforma na igreja, né? A igreja passou por uma reforma, Martim Lutero, os moravianos,
os anabatistas, tantos nomes, né, tantos teólogos e homens de Deus que fizeram essa reforma e reaproximaram o homem de novo da palavra. Olhando para essas coisas aí, gente, olha só, tudo que é usado dentro do movimento hippie vem daí de símbolos, de costumes, de hábitos, né? Tem muita coisa, muita influência. Uma coisa que não pode ser questionada, né, irmãos? Jesus, ele vem 100% homem, mas ele, ao mesmo tempo, ele é 100% Deus. Então, essa foi a maior guerra do gnosticismo contra João. João, ele escreve, como eu disse, né, por dois motivos, ele tem dois propósitos principais. O primeiro propósito é combater o gnosticismo, e essa, entre muitas coisas que eles falam, que distorce o propósito de Deus, a pior delas é tirar a humanidade de Jesus. É dizer que Jesus não veio como homem e não veio. O propósito aqui não é fazer um estudo sobre o gnosticismo, mas sim sobre a carta de João, mas é bom a gente entender essas coisas. João escreve para combater tudo isso. Ele compreendia os perigos que esta seita representava para a igreja cristã da sua época, tá? João, ele teve um entendimento que isso ia acabar com a igreja. Algumas pessoas já me perguntaram assim, ó, qual a diferença entre uma igreja e uma seita? A gente fala assim, isso aqui não é igreja, isso aqui é seita, isso aqui é igreja, né? Existem tantas placas, tantas denominações que pregam coisas tão diferentes. Como que a gente sabe? A gente usa algumas expressões que não revelam a verdade. Por exemplo, igreja é tudo o mesmo Deus. Nem sempre. Igreja é tudo igual, só muda a placa. Não é bem assim. Algumas, irmãos, embora digam que são igreja, não são igreja. São seitas. Por quê? Porque distorcem os fundamentos da igreja, distorcem os fundamentos da fé. Então a gente precisa entender o que é igreja, entender o que não é igreja. Poderíamos falar muitas coisas aqui, mas eu vou falar só de uma coisa, que é a principal coisa que nós precisamos observar. Da onde que vem a igreja? Da onde que surge a igreja? Eu não estou falando de local geográfico, tá? Mas da onde que surge a igreja? Da onde que ela nasce? De Cristo. A igreja, ela é o quê? Ela é a noiva de Cristo. Olha como Deus é tremendo. Quando Adão está lá no Éden, Deus faz Adão, ele olha e diz assim, não é bom que esse homem ande sozinho. Eu vou fazer para ele uma companheira, uma noiva. Aí Deus vai lá e faz um boneco. Não, né? Deus faz Adão cair num sono profundo e tira de dentro de Adão, das entranhas de Adão, ele tira uma parte de Adão e daquela parte ele produz quem? A Eva. Então, de onde é que vem a noiva de Adão? Das entranhas de Adão, de dentro dele. Aí, Jesus vem, paga o preço e nasce a igreja. Da onde é que ela vem? Das entranhas de Jesus. O sangue de Jesus derramado, a carne de Jesus dilacerada, o corpo moído. De dentro das entranhas nasce a igreja. Não havia igreja, havia uma humanidade caída. Uma humanidade totalmente corrompida. Aí de dentro das entranhas de Jesus, nasce a Santa Igreja, a Imaculada Igreja, a noiva de Jesus. Então ele mesmo proveu o que é necessário para tornar a humanidade a sua noiva. Ele tira da sua entranha o seu sangue e derrama sobre a humanidade, simbolicamente lá na cruz, e daquele sangue derramado lá na cruz, toda a humanidade, aqueles que crerem, são noiva de Jesus. Então, para que nós possamos nos denominar igreja, nós temos que nascer da onde? De Jesus. Nós temos que ser nascidos de Jesus. Nós temos que viver a fé em Jesus. Nós temos que nos comportar como quem crê em Jesus. Por isso que a carta não está falando mais do fundamento de fé, do fundamental para ser cristão, para crer, mas de como devemos viver, porque aqueles que são nascidos de Jesus vão viver de uma determinada forma. Então, João está falando como que se tem que viver para ser uma igreja, e não uma seita. Então, não dá para aceitar aquilo que não é igreja. Aquilo que não é igreja precisa ser combatida. Para ser igreja, tu precisa olhar e enxergar o quê?
Jesus. Se tu olhar e não enxergar Cristo, cuidado, porque tem toda a chance daquilo não ser uma igreja, de ser alguma coisa muito parecida, de ter algum comportamento que tem dentro da igreja, alguma carga cultural da igreja, usar as mesmas palavras, os mesmos jargões, falar de textos bíblicos, porque não é porque falamos de textos bíblicos que estamos pregando a palavra. Satanás usou textos bíblicos para tentar persuadir Jesus a fazer o que não era a vontade de Deus no deserto. Então não é muitas vezes por ser utilizado textos bíblicos que necessariamente somos uma igreja. Então assim, se eu pudesse resumir, tá? Para que uma igreja seja a igreja, o centro da fé precisa ser Jesus. Se o camarada que estiver aqui pregando, falar 1 hora da vida dele, das histórias da vida dele, e usar uma frase de Jesus para ilustrar, cuidado, porque de repente isso aqui não é uma igreja, é uma seita em torno do Vavá. Vocês estão entendendo? Se eu escolher um versículo bíblico que me agrada, ou que é do meu interesse, e colocar lá na faixa, na fachada lá, sem contexto nenhum, e criar um pretexto, criar uma ideologia para mim, isso pode ser uma seita e não uma igreja, porque a igreja não é construída em cima de um versículo bíblico isolado, ela é construída em Jesus, ela veio de Jesus, ela é em Jesus. Se ela não estiver em Jesus, ela não é. Amém? Cuidado, a igreja tal e tal e tal. Cuidado. Tem muitas igrejas que a fé da igreja não está em torno de Jesus. Eu não ia citar, mas vou citar. Igreja Universal do Reino de Deus. Ela está em torno da chamada teologia da prosperidade. Então, se você assistir qualquer pastor da Igreja Universal pregar por 50 minutos, 45 minutos, ele vai falar sobre prosperidade, sobre esse princípio que é uma base de fé para eles. E ele vai usar versículos para falar disso. O centro não é Jesus, o centro é uma visão teológica. Isso distorna, né? Sai de Jesus. Temos que ter cuidado. Poderia citar outro aqui. Isso que eu estou falando não é um vavá, tá? Teólogos respeitadíssimos do Brasil, fora do Brasil, falam a mesma coisa. Eu não tirei essas informações da minha cabeça. Igreja Adventista do Sétimo Dia. A placa, a ideia da igreja, o centro da fé, a ideia doutrinária mais defendida é algo que o centro não é Jesus. É bíblico guardar o sábado. Tem um texto que diz, né, que devemos guardar o sábado. Mas nós não podemos criar uma igreja para isso, porque não existe nenhuma igreja em cima desse conceito. A igreja ela só existe em Jesus. Então a igreja de Jesus, ela pode até, se ela quiser guardar o sábado, ela pode, mas ela não pode tornar o sábado o centro da sua fé, porque o centro da sua fé tem que ser obrigatoriamente Jesus. Não é a igreja se não for nele. Vocês veem como mesmo tentando fazer as coisas certas, às vezes nós vamos nos distanciando. E às vezes quando a gente chega a entender que já está muito longe, para voltar atrás. João compreendia isso muito bem. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro propósito pelo qual ele decidiu escrever essa carta, para combater estas heresias dentro da igreja. Qual que é o segundo? Em segundo lugar, confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. João escreve para fortalecer e encorajar os crentes em 3 áreas essenciais. Eu não vou ler aqui para não ficar repetitivo, vou passar aqui. Eu vou falar das 3 individualmente, pode passar. Primeira, a área doutrinária. Mostrando a eles que Jesus é o Filho de Deus e que aqueles que creem em seu nome têm a vida eterna. Por que Jesus? Puxa, hoje eu estou chamando todo mundo menos o João. Por que o João, em primeiro lugar, ele combate diretamente o gnosticismo? Por que em segundo lugar, ele vai trazer 3 áreas fundamentais aí para os crentes? Em primeiro lugar, ele combate os gnósticos. Em segundo lugar, nessa carta, ele vai falar diretamente para os crentes. Primeira área, a área doutrinária.
mostrando a eles que Jesus é o Filho de Deus e que aqueles que creem em seu nome têm a vida eterna. Por que que ele fala isso? Porque precisava. Imagina assim, né? Por que que tu fala uma coisa para um filho? Por que que tu fala algo para um aluno? Por que que tu fala algo para alguém em cima de uma experiência que tu tem, de alguma coisa que tu sabe? Por quê? Ah, porque ele está fazendo tudo certo, então eu decidi falar porque não precisava, falei só por falar, não tinha mais nada para fazer. Aí eu escrevi essa carta. Não. Se João, assim como nas cartas de Paulo, assim como em outros textos, decidiu falar aquilo ali, porque com certeza havia dúvidas em relação à doutrina dos apóstolos. Qual é que era a principal doutrina dos apóstolos? Que Jesus é o Filho de Deus e que aqueles que creem em seu nome têm a vida eterna. Estas coisas estavam sendo questionadas. Então lembra que eu falei que a epístola ela veio para confirmar, para trazer segurança de salvação, segurança, dizer, vocês têm que viver dessa forma, crendo que vocês são salvos. Aqueles que creem em Jesus, que creem que Ele é o Filho de Deus e que creem nele, estes têm a vida eterna. Estava sendo disseminado muitas heresias, inclusive o gnosticismo, eles não acreditavam numa salvação. Eles diziam que a pessoa ia evoluindo conforme cerimônias de iluminação, cerimônias, né, que eram feitas, rituais, onde a pessoa ela era iniciada e ela ia galgando evolução espiritual, evolução intelectual, como é feito até hoje, né, dentro da maçonaria e em outras seitas. Esoterismo também, o espiritismo faz isso, né, crê que a pessoa ela vai voltando, ela vai evoluindo, e ela vai se desenvolvendo, cada encarnação, cada vez que ela volta, né, tem uma carga disso também. Então, João está dizendo, olha, vocês precisam crer que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Somente quem crê nisso tem a vida eterna. Então, a primeira coisa que João fala diretamente para os crentes é um fortalecimento doutrinário. A segunda coisa, segunda área moral, mostrando que aqueles que creem em Cristo são purificados em seu sangue, habitados pelo seu Espírito e apartados do mundo, devem, por consequente, aguardar a vinda, vivendo em santidade e pureza. Ali é a referência. Olha só o que ele está dizendo. Observando apenas o primeiro ponto, e lembrem do que eu disse, nada é escrito por nada. Se João escreveu, era combatendo alguma coisa que estava realmente acontecendo. Então, o que o camarada podia fazer e deveria estar fazendo? Eu acredito em Jesus. Então deu, estou salvo. Tá, mas a crença, ela se revela como? Através de uma maneira de vida, de uma conduta. Por isso que, em segundo lugar, ele traz a importância da área moral da vida do cristão. Ele diz assim, que quem crê em Jesus são purificados em seu sangue, habitados pelo seu Espírito, apartados do mundo, devem, por consequente, aguardar a vinda, vivendo em santidade e pureza. Então não era assim, eu acredito em Jesus e vou viver de qualquer forma. Hoje ainda, irmãos, existem pessoas que acreditam que se você fez aquela oração aceitando a Jesus, deu. Não precisa fazer mais nada. Está salvo, está tudo resolvido. Pode viver de qualquer forma. E lembra que eu falei ali no início, quando eu li aquele trechinho sobre gnosticismo, que eles penderam para duas coisas. O ceticismo, que era para serem céticos a tudo, que fosse relacionado à carne, e para imoralidade sexual, que era o quê? Já que a carne é corrompida e o espírito é perfeito, quando eles iam fazer as suas práticas espirituais, era o espírito. E quando eles não estavam fazendo, quando eles iam fazer essas práticas carnais, eles faziam de qualquer forma, porque a carne não tem nada a ver com o espírito. Então por que muitos hoje vivem assim, na igreja, paz do Senhor, aleluia, né? Que bom que tu veio, abraça, ouve a palavra, levanta a mão, chora, se ajoelha, sai da igreja,
palavrão, manda todo mundo longe, olha para quem não deve olhar, faz o que não deve fazer. Por quê? Porque na nossa genética, a nossa memória cultural, a nossa memória, vamos dizer assim, a nossa memória religiosa, a gente acredita que a gente pode sim, em um momento específico, vir aqui adorar a Deus, ouvir uma palavra, em outro momento viver de uma maneira totalmente alienada ao que a gente diz que acredita. E que está tudo certo. Só que, irmãos, não está tudo certo. João vai dizer assim, olha, vocês precisam crer, em segundo lugar, a maneira como vocês viam, o padrão moral de vocês, precisa corresponder a quem foi, a quem nasceu de Jesus. Eu sou igreja. Você pergunta, quem é igreja? Todo mundo levanta a mão, né? Ser igreja tem a ver com corresponder ao que a obra de Jesus gera em nós. Eu creio, eu aceitei Jesus. Isso precisa gerar alguma coisa em nós. Porque às vezes a gente aceitou uma ideia, a gente aceitou um conceito, a gente aceitou um contexto social. Mas Jesus, imagina se Jesus, o Filho de Deus, eu aceito Ele, mas isso não gera nada na minha vida. Que Deus é esse? É um Deus fraquíssimo. Então a gente precisa o quê? Buscar viver, aguardar a segunda vinda de Jesus, vivendo em santidade e pureza. Buscando isso, né? Eu vi uma expressão que eu achei muito interessante. Santidade, na nossa realidade, né? De corpos ainda corrompidos, de pessoas que ainda não foram glorificadas, que ainda estamos vendo o processo. Santidade não é não pecar. Santidade é não gostar de pecar, porque tem muitos pecados que a gente gosta. E logo a gente pensa, adultério. Mas não, a gente sabe que a comida em excesso é o quê? Mas a gente gosta, né? Tudo barrigudinho, a gente gosta. Então, assim, a vida em santidade, ela vai gerando uma aversão à prática do pecado. Eu vou começando a cada vez gostar menos de pecar, porque eu estou andando mais com esse Cristo que eu disse que eu acredito. Amém? Terceira, área social, área doutrinária, área moral e área social, mostrando que aqueles que foram amados por Deus devem agora, como prova do seu amor a Deus, amar os irmãos. Esse amor não é apenas de palavras, mas um amor prático que se evidencia na assistência ao necessitado. Olha que interessante, né? Então predominantemente, quando os dois propósitos principais de João era combater o gnosticismo, combater os falsos mestres, que eram os gnósticos, e fundamentar a maneira como os crentes deveriam viver. E aí ele salienta essas três coisas, que com certeza era o que ele olhou assim, não, eles precisam entender isso aqui, senão eles vão deixar de ser igreja. Mas eu aceitei Jesus. Se nós não entendermos isso, nós vamos deixar de ser igreja. Nós vamos nos tornando uma outra coisa. Então, há uma doutrina fundamental, há uma expectativa de conduta moral e há uma expectativa de comportamento social, que é o quê? Eu poderia também pegar essa conduta moral, né? Eu vou cuidar da minha pureza, da minha santidade, é Deus para mim e o diabo para os outros. Vou ficar aqui no meu canto, não vou me envolver com ninguém, não vou me misturar com a Yama, não vou me misturar com a Tainise, não vou me misturar com ninguém. O que muitos fizeram, irmãos, nas eras da igreja, né? O que é os monastérios? O que é os internatos? Qual que era a base de entendimento deles para se isolar do mundo? Vamos nos isolar desse mundo, porque esse mundo está perdido. Então, como é impossível, ou eu não quero gastar minha vida procurando alcançar outros, eu vou me isolar e eu vou garantir o meu, né? Então ele diz que isso aí nos distancia, que já que vocês foram amados por Deus, o que se espera é que vocês amem uns aos outros. E com um amor prático, não é com um amor de domingo, irmãos, né? Mano, eu te amo. Diz aí pro teu irmão que tu ama. Te amo, em Cristo, né? Ainda dá um em Cristo, para ficar claro que é porque eu sou obrigado.
Te amo em Cristo. Como é um negócio que distante, tem medo de dizer que te amo, que vai pensar que quer casar comigo. Não, calma. Dá para dizer para o irmão eu te amo. Mas essa palavra ela precisa vir carregada do quê? De prática. E às vezes há uma dificuldade até no seio da igreja. João está falando para quem? Para a igreja. O problema estava entre eles. Ele nem está falando de evangelismo. Não está falando da missão da igreja. Está falando, vocês precisam observar a doutrina, a conduta moral e a prática e a convívio social de vocês. Está errado. Vocês estão vivendo uma doutrina distorcida, vocês estão dando espaço para o pecado, estão corrompidos moralmente, e vocês estão com dificuldade entre vocês, estão divididos. São quantas cartas que Paulo, 13? 13 cartas, né, que Paulo escreve, que dá para se afirmar a autoria de Paulo. Há uma unanimidade nas cartas, de alguns assuntos se repetem. Um dos assuntos que se repetem é o quê? Como que tu deve tratar o teu irmão? O amor pelo próximo, né? O cuidado, o carinho, a importância que o outro tem. Amém? Glória a Deus. Agora deixa eu perguntar para vocês, né? Como que a gente vai lidar com esse problema dentro da igreja em relação à área doutrinária? Estudando a palavra. Mergulhando nas escrituras. Como que a gente vai lidar dentro da igreja com a área moral? Eu ia falar, estudando a palavra. E como que a gente vai lidar com a área social? Estudando a palavra. Porque senão eu posso ver a área moral de acordo com a minha ideia. E aí eu vou andar para trás de novo. Eu posso ver a área doutrinária sempre a partir da minha visão. A área social a partir da minha visão, a minha experiência. E não que isso não seja válido, mas isso não é pleno, não é completo, é falível. É corrompido. Então eu preciso buscar em todas as áreas que me são apresentadas e que faz parte da minha vida um entendimento, o que a Escritura, o que a Bíblia fala a respeito, o que a Bíblia orienta que eu faça, como a Bíblia me ensina. Então, para isso, irmãos, não há como a gente esperar uma prática doutrinária sadia se nós não gastarmos tempo com a Escritura. Não há como nós esperarmos uma prática moral sadia se nós não gastarmos o tempo com as Escrituras. E assim também com a área social ou com qualquer outra área. Amém? E não é com a Escritura, né? Do jeito que eu entender. Mas é buscar. Ah, mas eu leio, eu não entendo. Recorre aos universitários. Às vezes as pessoas acham que o pastor sabe tudo. Eu vou te dizer para vocês assim, olha. Eu dependo muito das pessoas. Eu não sei tudo. Na verdade, eu estou mais ou menos, talvez esteja até abaixo de vocês em muitos aspectos, porque a gente não sabe todas as coisas. Mas uma coisa eu sei, que nós precisamos saber as coisas. Então, quando eu não sei algo, eu vou à Escritura e eu não consigo decifrar o ensino, o que Deus está... Eu recorro a quem? Aos meus irmãos mais velhos na fé. Eu recorro aos pastores mais experientes, a homens que eu sei que sabem sobre aquele assunto, que são peritos naquele assunto. Às vezes eu ligo para o pastor Alberto, né? Pastor lá da BZN, um estudioso. Pastor, como que é isso? Eu não consigo entender. Eu já li 10 vezes aqui, não entendi nada. Vai assim, assim, assim. Às vezes ele me diz, ora, porque eu também não entendi. Não sei também. Ninguém sabe tudo. Mas nós temos que... Não dá para viver mais, irmãos, achando que tudo é de Deus, que tudo é aceitável. Sabe aquele lema do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Ah, do jeito que ir tá bom. O que for se apresentando tá legal. Não dá para ser assim. Amém? Amém.